Hoje nós vamos ler Snow Crash, uma obra de distopia cyberpunk dentro do metaverso, de Neil Stephenson. O entregador pertence a uma ordem de elite, uma subcategoria santificada. Ele é cheio de recursos. Neste exato momento, está se preparando para cumprir a terceira missão da noite. Seu uniforme é preto como carvão ativado, filtra a própria luz do ar. Uma bala ricochetearia em seu tecido de aracnofibra como um ariete atingindo a porta de um castelo, mas o excesso de transpiração passava através dele como uma brisa por uma floresta, que acabou de ser queimada por um bombardeio de napalm. Nas extremidades do corpo, onde os ossos se destacam, o traje tem arma-gel fragmentada. Parece gelatina com cascalho e protege como uma pilha de catálogos telefônicos. Quando deram a ele esse serviço, também lhe deram uma arma. O entregador nunca trabalha com dinheiro em espécie, mas alguém poderia ir atrás dele de qualquer maneira. Poderiam querer seu carro ou sua carga. A arma é minúscula, aerodinâmica, levíssima. O tipo da arma que o designer de moda usaria. Ela dispara dardos pequeninos que voam a 5 vezes a velocidade de um avião SR-71. E quando você acaba de usá-la, precisa conectá-la ao isqueiro do carro, porque ela funciona com eletricidade. O entregador nunca usou essa arma com raiva, nem com medo. Ele a sacou uma vez em Gila Highlands. Alguns punks em Gila Highlands, um subclave metido a besta, queriam uma entrega para eles e não pretendiam pagar. Achavam que iriam impressionar o entregador com um bastão de beisebol. O entregador sacou sua arma, centrou a mira laser naquele bastão de beisebol em posição de combate e disparou. O coice foi imenso, como se a arma tivesse explodido em sua mão. O terço médio do bastão de beisebol se transformou em uma coluna de serragem queimada, acelerando em todas as direções como uma supernova. O punk acabou segurando um cabo do bastão com uma fumaça leitosa saindo pela ponta. E um cara de burro. Só conseguiu problemas com o entregador. Desde então, o entregador deixa a arma no porta-luvas e passou a confiar, em vez disso, em um par de espadas samurais combinando, que sempre foram suas armas preferidas de qualquer maneira. Os punks de Gila Highlands não ficaram com medo da arma, e por isso o entregador foi forçado a usá-la. Mas espadas não precisam de demonstração. O carro do entregador tem energia potencial suficiente armazenada em suas baterias para disparar 1 quilo de bacon até o cinturão de asteroides. Ao contrário de um beanbox ou de um suburban beater, o carro do entregador libera essa energia através de esfíncteres polidos, reluzentes e abertinhos. Quando o entregador desce o sarrafo, dá merda. Quer falar de contato pneu-solo? Os pneus do carro que dirige possuem minúsculos contatos, falam com o asfalto em 4 lugares diferentes, do tamanho de uma língua. O carro do entregador tem pneus grandes e pegajosos, com contatos pneus solos do tamanho das coxas de uma mulher gorda. O entregador está em contato com a estrada. Arranca com todo o gás e é capaz de frear bem em cima de uma moelinha. Por que o entregador está tão equipado? Porque as pessoas confiam nele. Ele é um modelo para as pessoas. Isso é a América. As pessoas fazem merda se tiverem vontade de fazer. Algum problema? Porque elas têm o direito de fazer isso. E porque elas têm armas e ninguém pode impedi-las, caralho. O resultado disso é que esse país possui uma das piores economias do mundo. No fim das contas, estamos falando de balanços comerciais. Depois de termos feito os nossos melhores cérebros se mandarem com toda a nossa tecnologia para outros países, depois que as coisas se equilibraram, estão fazendo carros na Bolívia e forno de micro-ondas no Tadjikistão, e vendendo-os lá mesmo. Depois que a nossa vantagem em recursos naturais foi tornada irrelevante por gigantescos navios e dirigíveis de Hong Kong, que podem enviar carregamento da Dakota do Norte à Nova Zelândia por uma mereca. Depois que a mão invisível pegou todas essas iniquidades históricas e as amassou e esfregou, até transformá-las numa ampla camada global de algo que um oleiro paquistanês consideraria prosperidade. Sabe do que mais? Só existem 4 coisas que nós fazemos melhor que todo mundo: música, cinema, microcódigo, software e entrega de pizza em alta velocidade. O entregador costumava fazer software. Ainda faz de vez em quando.
Mas se a vida fosse uma escola primária bonitinha, dirigida por PhDs em educação bem-intencionados, o boletim do entregador diria: Hiro é muito inteligente e criativo, mas precisa trabalhar melhor suas habilidades de cooperação. Então, agora tem esse outro trabalho. Não requer inteligência nem criatividade, mas também não exige cooperação. É apenas um único princípio. O entregador cumpre o que promete. Sua torta em 30 minutos ou o cliente fica com ela de grata. Mata o motorista. Fica com o carro dele, entra com uma ação trabalhista. O entregador trabalha nesse emprego há 6 meses, um período rico e extenso pelos seus padrões, e jamais entregou uma pizza em mais de 21 minutos. Eles costumavam discutir quanto aos tempos de entrega. Muitos anos de motorista corporativos perdidos. Donos de casa, rostos vermelhos e suados com suas próprias mentiras, fedendo a outros pais e estresse relacionado ao emprego. Em pé em suas portas amarelas brilhantes, brandindo seus seicos e mostrando o relógio em cima da pia da cozinha. Vou te contar, eles não sabem ver a hora, não? Isso não acontecia mais. A entrega de pizza é uma indústria bem gerenciada. As pessoas iam para a Universidade da Pizza Cosa Nostra por 4 anos só para aprender a atividade. Passavam por suas portas incapazes de escrever uma frase em inglês, vindos da Abkhazia, de Ruanda, Guanajuato, South Jersey, e saíam entendendo mais de pizza que um beduíno entendia de areia. E eles haviam estudado esse tipo de problema. Marcada a frequência de discussões relacionadas a tempo de entrega na porta das casas. Haviam enchido os primeiros entregadores de fios para gravar e depois analisar as táticas de discussão, os histogramas de estresse na voz, as estruturas gramaticais distintivas empregadas por ocupantes de suburbicáveis do tipo A brancos de classe média que, contra toda lógica, haviam deduzido que aquele era o lugar para fazer sua própria defesa tipo General Custer contra tudo que era podre e moribundo em suas vidas. Eles iam mentir ou se iludir quanto à hora de sua ligação telefônica e conseguir uma pizza de graça. Não, eles mereciam uma pizza de graça juntamente com sua vida, liberdade e busca de lá o que fosse. Era inalienável, caralho. Mandaram um psicólogo para as casas dessas pessoas. Davam elas um aparelho de TV grátis para que se submetessem a uma entrevista anônima. Ligavam-no na polorígrafos. Estudavam suas ondas cerebrais enquanto eles mostravam filmes editados, inexplicáveis de rainhas do filme pornô, batidas de carro de madrugada, e Sammy Davis Jr. Colocavam-nos em salas com paredes de cor de malva. Eles faziam perguntas tão perturbadoras sobre ética a que nem mesmo um jesuíta poderia responder sem cometer um pecado leve. Os analistas da Universidade da Pizza Cosa Nostra concluíram que era apenas a natureza humana e não se podia consertá-la, e então optaram por uma rápida e barata correção tecnológica: caixas inteligentes. A caixa da pizza de hoje é uma carapaça plástica, corrugada para dar mais rigidez, um pequeno mostrador com LEDs brilhando na lateral, dizendo ao entregador quantos minutos de produção de equilíbrio comercial já se passaram desde a fatídica ligação telefônica. Lá dentro existem chips e coisas do gênero. As pizzas repousam em uma pequena pilha, em slots atrás da cabeça do entregador. Cada pizza desliza para dentro de uma dessas aberturas, iguais a uma placa de circuito dentro de um computador. Se encaixa com um clique, e a caixa inteligente aciona a interface com o sistema de bordo do carro do entregador. O endereço da pessoa que ligou já foi inferido a partir do seu número telefônico e inserido na RAM, embutida dentro da caixa inteligente. De lá, esse endereço é transmitido para o carro, que computa e projeta a rota ideal em um mostrador na altura dos olhos, um mapa colorido reluzente traçado contra o para-brisa, de modo que o entregador sequer precise olhar para baixo. Se o prazo de 30 minutos expirar, a notícia do desastre é enviada para o quartel-general da Pizza Cosa Nostra e de lá transmitida para o próprio tio Enzo, o coronel Sanders Siliciano, o Andy Griffith Benson Holster, o assassino da navalha de muitos pesadelos de entregadores, o capo e figura principal da Cosa Nostra Pizza Incorporated, o que estará ao telefone com o cliente em menos de 5 minutos, pedindo milhões de desculpas. No dia seguinte, tio Enzo pousará no quintal do cliente em um helicóptero a jato e lhe dará uma viagem grátis para a Itália.
Tudo que ele tem que fazer é assinar um monte de documentos que fazem dele uma figura pública e porta-voz da Cosa Nostra Pizza, e basicamente acabar com sua vida privada como ele a conhece. Ele vai sair de toda essa história achando que, de algum modo, quem deve um favor à máfia é ele. O entregador não sabe ao certo o que acontece com o motorista nesses casos, mas já ouviu alguns rumores. A maioria das entregas de pizza acontece à noite, que o tio Enzo considera seu momento de privacidade. E como é que alguém se sentiria caso precisasse interromper seu jantar com sua família para ligar para algum babaca teimoso num subúrbio cave e desculpar por uma merda de pizza atrasada? O tio Enzo não passou 50 anos servindo sua família e seu país para que, numa idade em que a maioria dos homens está jogando golfe e brincando com os netinhos, ele tenha de sair da banheira todo molhado, se abaixar e beijar os pés de algum punk skatista de 16 anos, cuja pizza de pepperoni demorou 31 minutos para chegar. Meu Deus, o entregador respira com um pouco mais de dificuldade só de pensar na ideia. Mas ele não deixaria de dirigir para a Cosa Nostra Pizza por nada. Sabe por quê? Porque alguma coisa sobre colocar a vida em risco mexe com ele. É como ser um piloto kamikaze. Sua mente está clara. Outra pessoa, balconistas de lojas, chapeiros de hambúrguer, engenheiros de software, todo o vocabulário de trabalho sem sentido fazem a vida na América. Outra pessoa simplesmente confiam na boa e velha competição. É melhor virar seus hambúrgueres na chapa ou desbugar suas sub-rotinas mais rápido e melhor do que seus colegas de segundo grau dos quarteirões abaixo da mesma rua, porque nós estamos competindo com esses caras. E as pessoas reparam nessas coisas. Mas que porra de corrida de ratos que é esse negócio? A Cosa Nostra Pizza não tem nenhum concorrente. Competição é algo que vai contra a ética da máfia. Não se trabalha mais duro por estar competindo contra alguma operação idêntica na mesma rua. Se trabalha mais duro porque tudo está em risco. Seu nome, sua honra, sua família, sua vida. Esses chapeiros podem até ter uma expectativa de vida maior. Mas que tipo de vida é essa? E essa pergunta que cada um se faz. É por isso que ninguém, nem mesmo os japoneses, conseguem transportar pizzas mais rápido que o Cosa Nostra. O entregador tem orgulho de envergar o uniforme, orgulho de dirigir o carro, orgulho de marchar pelas entradas da frente das inumerosas casas da Suburb Claves, uma visão assustadora em preto ninja. Uma pizza no ombro, dígitos vermelhos de LEDs queimando números orgulhosos da noite. 1232, ou 1515, ou ocasional 2043. O entregador pegou o Cosa Nostra Pizza 3569 no Vale. O sul da Califórnia não sabe se explode ou se simplesmente se estrangula no ato. Não existem estradas suficientes para o número de pessoas. A Fairlanes Incorporated está construindo novas o tempo todo. Precisa passar a motonivelador em cima de montes de bairros para fazer isso, mas aqueles conjuntos habitacionais dos anos 1970 e 1980 existem para ser motonivelados, certo? Não há calçadas, não há escolas, não há nada. Eles não têm sua própria força policial, nenhum controle de imigração. Os indesejáveis podem entrar direto sem serem revistados ou sequer molestados. Agora, um subúrbio biclave, aí sim é um lugar para se viver. Uma cidade-estado com sua própria constituição, uma fronteira, leis, tiras, tudo. O entregador foi um cabo da Força de Segurança Estadual das Fazendas de Maryville por algum tempo. Foi demitido por puxar uma espada para um meliante reconhecido como tal. Passou-a através do tecido da camisa do meliante, deslizando o gume da lâmina ao longo da base de seu pescoço, e o pregou em um trecho empenado e empelotado de vinil na parede lateral da casa que o meliante estava tentando invadir. Ele achava que havia sido uma prisão bastante justificável, mas o demitiram mesmo assim, porque o meliante era filho do vice-chanceler da fazenda de Maryville. Ah, as raposas velhas tinham uma desculpa. Disseram que uma espada samurai de 36 polegadas não estava em seu protocolo de armas. Disseram que ele havia violado o CAMS, o Código de Apreensão de Meliante Suspeito. Disseram que o meliante havia sofrido trauma psicológico. Agora ele tinha medo até de facas de manteiga. Precisava passar a geleia do pão com uma colher de chá. Disseram que ele os havia exposto a um processo. O entregador precisou pedir dinheiro emprestado para pagar isso.
Teve de pedir dinheiro emprestado à máfia, na verdade. Então, ele está no banco de dados deles agora. Padrões de retina, DNA, voz, digitais do dedo da mão, dos pés, das palmas da mão, dos pulsos e em cada porra de uma parte de seu corpo tivesse rugas. Quase todas as partes. Aqueles filhos da puta passaram um molete de tinta, fizeram uma impressão e digitalizaram no computador deles. Mas o dinheiro é deles, claro. Eles tomam muito cuidado na hora de emprestá-lo. E quando ele se candidatou ao emprego de entregador, eles ficaram felizes em aceitá-lo, porque o conheciam. Quando recebeu o empréstimo, teve de lidar pessoalmente com o vice-capo assistente do Vale, que mais tarde o recomendou para o emprego de entregador. Então, era como estar em uma família. Uma família abusiva, doente e realmente assustadora. A Cosa Nostra Pizza 3569 fica na Vista Road, logo depois do Kings Park Mall. A Vista Road costumava pertencer ao estado da Califórnia e agora se chama Rota CCSV-5, da Fairlanes Incorporated. O principal concorrente deles costumava ser uma rodovia dos Estados Unidos, e ela agora se chama Rota Cal 12, da Cruise Incorporated. Subindo um pouco o vale, as duas rodovias concorrentes na verdade se cruzam. Já chegaram a acontecer disputas violentas, e o cruzamento fora fechado por tiroteios esporádicos entre atiradores de elite. Por fim, uma grande construtora comprou todo o cruzamento e o transformou num shopping drive-thru. Agora as estradas simplesmente alimentam um sistema de estacionamento, não um terreno, não uma rampa, mas um sistema, e perderam sua identidade. Passar pelo cruzamento envolve traçar caminhos através do sistema de estacionamento. Muitos filamentos entrelaçados da direção, como a trilha de Ho Show Me. A CSV5 tem um melhor escoamento, mas a CLA12 possui um melhor asfalto. Isso é típico. As estradas Fairlanes dão ênfase a que você chegue a seu destino para o motorista tipo A, e as Cruiseways enfatizam o desfrutar da viagem para os motoristas tipo B. O entregador é um motorista tipo A com raiva. Ele está se aproximando cada vez mais rápido de sua base, a Cosa Nostra Pizza 3569, subindo a pista esquerda da CCSV-5, a 120 km. Seu carro é um losango negro invisível, apenas um lugar escuro que reflete o túnel de placas de franquias, o lóbulo. Uma fileira de luzes laranja borbulha e espuma na parte da frente do carro, onde ficaria a grade se esse fosse o carro que respirasse ar. A luz alaranjada parece um fogo alimentado por gasolina. Ele aparece nas janelas traseiras das pessoas, quica em seus retrovisores, projeta uma máscara feroz nos olhos delas, alcança seus subconscientes e desenterra medos terríveis de serem empregados, totalmente conscientes. Há um tanque de gasolina que vai explodir. Faz eles quererem passar para o acostamento e deixar o entregador passar por eles em sua carruagem negra de pepperoni pegando fogo. O logo, no alto, com as letras CSV5. Entre trilhas gêmeas, é um corpo de luz elétrica composto por inúmeras células, cada uma desenhada em Manhattan por criadores de imagens que ganham mais para desenhar um único logotipo do que o entregador ganhará em toda a sua vida. Apesar de seus esforços para se destacar, eles todos se fundem, especialmente a 120 km por hora. Mesmo assim, é fácil ver o Cosa Nostra Pizza 3569 por causa da placa, que é grande e larga até mesmo pelos padrões atuais exagerados. Na verdade, o próprio prédio da franquia, pequeno, não aparece mais do que uma base achatada para os grandes pilares de fibra arramada que empurram a placa para o firmamento das marcas. Marca registrada, baby. O cartaz é clássico, uma pérola, não um vestígio de alguma campanha promocional passageira da máfia. É uma declaração, um monumento construído para durar, simples e digno. Ele mostra o tio Enzo vestindo um de seus caros ternos italianos. As listras reluzem e se flexionam como tendões. O quadrado do bolso do paletó é luminoso. Seu cabelo é perfeito, cortado e penteado para trás, com uma coisa que não se desgasta nunca. Cada fio cortado retinho e quadrado na ponta pelo primeiro primo do tio Enzo, Art, o barbeiro, que dirige a segunda maior cadeia de salões de cabeleireiros pelo preço baixo do mundo. O tio Enzo está ali em pé, não exatamente sorrindo, um brilho camarada no olhar com certeza, não posando como um modelo,
mas ali em pé como seu tio ficaria. E o cartaz diz: A máfia. Você tem um amigo na família. Pago pela fundação, coisa nossa. A placa serve como um estandarte do entregador. Ele sabe que quando chegar ao lugar na CSV5, onde o canto inferior do cartaz é obscurecido pelos arcos de vidro pseudogóticos da franquia local dos portões celestiais do Reverendo Wayne, estará na hora de passar para a pista da direita, onde os retardatários e os bimbobox trafegam, aleatórios, indecisos, olhando para cada entrada de franquia como se não soubessem se é uma promessa ou uma ameaça. Ele sai cortando um bimbo box, uma minivan de família. Faz uma curva fechada no Buy and Fly que fica do lado e estaciona no Cosa Nostra Pizza 3569. Os imensos contatos pneu solo reclamam, rangem um pouquinho, mas se seguram no asfalto de alta tração patenteados da Fairlanes Incorporated e o conduzem até o estacionamento de embarque. Não há nenhum outro entregador esperando ali. Isso é, porque significa alta taxa de entrega para ele. Ação rápida, bateu, valeu. Quando ele freia e para, a trava eletromagnética na lateral do seu carro já está se abrindo para revelar seus slots de pizzas variados, e a porta se abrindo com um clique e se dobrando sobre si mesma como a asa de um besouro. Os slots estão esperando pizza quentinha. E esperando, o entregador aperta a buzina. Esta não é uma situação de rotina. A janela se abre. Isso nunca deveria acontecer. Pode olhar no fichário da Universidade da Pizza Cosa Nostra, buscar a referência cruzada com as citações para janela, estacionamento de embarque e despacho, e ele lhe dará todos os procedimentos para aquela janela. E ela jamais deveria se abrir, a menos que alguma coisa esteja errada. A janela se abre e está sentado. Sai fumaça de dentro dela. O entregador ouve um ruído dissonante sobre o furacão de metal de seu sistema de som e percebe que é um alarme de incêndio, vindo de dentro da franquia. Ele aperta o botão mute do estéreo. Um silêncio opressivo, seus tímpanos se expandem novamente, e a janela está zumbindo com o grito do alarme de incêndio. O carro espera preguiçoso. A porta de trás ficou aberta por tempo demais. Poluentes atmosféricos estão se condensando nos contatos elétricos atrás dos slots das pizzas. Ele vai ter de limpá-los antes do programado. Tudo está indo exatamente ao contrário do que está no fichário que define todos os ritmos do universo da pizza. Lá dentro, um abkhaz com um corpo oval como uma bola de futebol americano está correndo de um lado para o outro, mantendo o fichário aberto com a ajuda de um step para evitar que ele se feche de tão pesado. Ele corre com o passo daqueles homens que correm equilibrando um ovo numa colher. Ele está gritando no dialeto abkhaz. Todas as pessoas que dirigem franquias de pizza da Cosa Nostra nessa parte do vale são imigrantes abkhazes. Não parece um incêndio sério. O entregador viu um incêndio de verdade um dia, nas fazendas de Maryville, e não dava para ver nada por causa da fumaça. Era tudo o que havia, fumaça, borbulhando do nada, vislumbres ocasionais de luz alaranjadas ao fundo, como relâmpagos e nuvens altas. Não é esse tipo de incêndio. É o tipo de incêndio que quase não gera fumaça o bastante para acionar o alarme de incêndio, e ele está perdendo tempo por uma merda dessas. O entregador solta o dedo na buzina. O gerente abkhazio vai até a janela. Ele deveria usar o interfone para falar com os motoristas. Poderia dizer o que quisesse e isso seria transmitido direto para o carro do entregador. Mas não. Ele tem que conversar cara a cara. Como se o entregador fosse alguma espécie de motorista de carro de boi na porra. O sujeito está com a cara vermelha, suando, revirando os olhos enquanto tenta pensar nas palavras em inglês. Um fogo, pequeno, ele explica. O entregador não diz nada, porque ele sabe que tudo isso está sendo gravado em vídeo. A fita está sendo transmitida, como de costume, para a Universidade da Pizza Cosa Nostra, onde será analisada por um laboratório de ciências de administração de pizza. Ela será exibida a alunos de Universidade da Pizza, talvez para os próprios alunos que substituirão esse homem quando ele for demitido, como um exemplo de manual de instruções de como foder com sua vida. Empregado novo colocou o jantar dele no micro-ondas. Tinha papel laminado. Cabum! Diz o gerente. A Abkhazia fora uma das antigas repúblicas soviéticas. Um novo imigrante da Abkhazia tentando operar o micro-ondas era como um verme tubular das profundezas do oceano fazendo neurocirurgia.
Onde é que eles achavam esses sujeitos? Não havia nenhum americano que soubesse fazer uma porra de uma pizza? Me dê logo a pizza, diz o entregador. Falar de pizzas traz o cara de volta ao século atual. Ele segura a onda, fecha a janela com força, estrangulando o ruído incansável do alarme de incêndio. Um braço robô japonês traz a pizza e a enfia no slot de cima. A porta de trás se fecha na hora para protegê-la. Quando o entregador está saindo do estacionamento, começando a acelerar, verificando o endereço que pisca em seu vidro da frente, decidindo se vir à esquerda ou à direita, acontece a coisa. Seu estéreo desliga novamente, sob as ordens do sistema de bordo. As luzes do seu cockpit ficam vermelhas. Uma buzina repetitiva começa a soar. Um mostrador de LEDs em seu vidro da frente, que repete o que está na caixa de pizza, começa a piscar. 20 minutos. Acabaram de entregar ao entregador uma pizza que já tem 20 minutos de prazo corrido. Ele verifica o endereço. Fica a 15 quilômetros dali.